Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já expus o capítulo 1, 2 e 3. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Fiz vários vídeos, inclusive eu tenho uma playlist com todos os vídeos que eu fiz neste Evangelho. Então, capítulo 1 eu fiz 8 vídeos, capítulo 2, 3 vídeos, capítulo 3, 2, 4, 6, mais 8 vídeos que eu fiz no capítulo 3. E agora eu vou para o capítulo 4. Deixa eu localizar o capítulo 4. Está aí. A mulher de Samaria. Então, o capítulo 4 é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vale lembrar que somente João é que traz esse relato. Nenhum dos outros evangelhos, eles trazem esta passagem aqui. Mas João, ele achou por bem colocar este relato, este fato no seu evangelho. Claro que durante todo o ministério de Jesus, ele fez muitas coisas. O próprio João, aqui neste evangelho, no finalzinho, diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito, o mundo não caberia os livros. Claro que ele usou uma hipérbole. Mas ele queria dizer o seguinte, que era muita coisa. Seriam vários e vários livros para registrar tudo aquilo que o nosso Salvador fez. E ele, com certeza, ele achou por bem registrar esta passagem, a mulher de Samaria. E veja que esta passagem aqui, ela tem ligação com o capítulo anterior, que é a passagem a qual eu já expus, que é o encontro com Nicodemos, ou Nicodemos encontrando com Jesus, que na verdade foi Nicodemos que foi ter com Jesus à noite. E este de noite foi ter com Jesus. Então não foi Jesus que o procurou, foi Nicodemos que procurou Jesus. Entendeu? E lá no versículo 22 do capítulo 3, diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. E ali permaneceu com eles e batizava. Provavelmente, aqui na passagem de Nicodemos, Jesus estava em Jerusalém. Então ele desce ali em direção à região do Vale do Jordão, provavelmente perto de Salim e Enom, como eu já disse nos vídeos anteriores, e ele estava batizando. Não que Jesus batizava, mas os seus discípulos. E aí, o que nós vamos falar no capítulo 4 é uma sequência. Olha para vocês verem, deixa eu ler. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido
dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Lembrando que o ministério de Jesus, ele começa na Galiléia. Ele inicia a escolha dos seus apóstolos lá na Galiléia. E ele vai para Jerusalém. Então, em Jerusalém, ele fica lá, depois ele vai para a região do Vale do Jordão, e ali os seus discípulos, eles realizam o batismo. O João, ele explica isso aí, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ou seja, quem realizava o batismo eram os seus apóstolos. Aqui a palavra grega é matetes. Matetes está aí do lado direito. É um aprendiz, um aluno, é um pupilo. Então era um aprendiz. Eles estavam com Jesus aprendendo de Jesus. Então eram seus discípulos que batizava. E ele diz no versículo 3 que ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Então, eu tenho um mapa aqui. Deixa eu compartilhar o mapa com vocês. Está aí, está na tela. E o mapa, vocês podem ver que está escrito bem grande aí, Samaria. Você tem no topo aí o lago de Genezaré, o mar da Galiléia. Ao sul aí, na parte de baixo, a pontinha do Mar Morto. Você pode ver aí também ao lado aí esquerdo da ponta do Mar Morto, Jerusalém. E entre aí a região da Judéia, que está aí próxima ao Mar Morto, Jericó, Betabara, Betel, Emaús, Jerusalém. Entre essa região embaixo aí e a região sul, nesse meio aí fica Samaria. Está aí no meio, bem grande escrito aí, Samaria. E vocês podem ver que aí tem a cidade Sicar, onde Jesus passaria. Pode ver que tá, apesar de que os judeus, eles evitavam passar aqui no meio desse território. Geralmente eles subiam aí paralelo ao Jordão para ir até a região da Galiléia. Então essa região aqui próxima ao Jordão era bem concorrida. O pessoal passava por aqui para evitar passar aqui no meio do território do samaritano. Pode ver que Salim e Enon, nesse mapa aqui, está no meio do trajeto entre o mar da Galiléia e o Mar Morto. Está no meio aí do trajeto. E pode ver que tem o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Os dois montes, um ficava em frente ao outro. O Monte Gerizim é o Monte das Bênçãos e o Monte Ebal, o Monte das Maldições. E aí Sicar ficava aí bem no meio. Deixa eu voltar lá para minha Bíblia. Então, Jesus, ele passou por esta região e era necessário atravessar a província de Samaria. Então, Samaria é um território que estava ali no meio entre a Judéia e a região da Galiléia. Lembrando que Samaria foi por muito tempo a capital das 10 tribos do norte, porque no início eram 12 tribos
e elas habitaram ali em toda a terra de Israel, desde o sul até o norte. Depois do reinado de Salomão, houve a divisão das 12 tribos. 2 tribos para o sul, Judá e Benjamim, e 10 tribos para o norte. E passaram-se quase 20 reis, tanto pelas 2 tribos do sul, como também pelas 10 tribos do norte. Só que todos os reis que governaram a região da Samaria ali, no período pré-cativeiro babilônico, todos os quase 20 reis, eu acho que é 19 ou 20 reis, se eu não estou equivocado, são vários, até Oséias parece que foi o último. Todos eles foram perversos, foram maus, idólatras. Devido à maldade e à idolatria do povo, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro mais cedo. Então, no ano 722, a Síria, ela invade ali a região de Israel e leva todas as 10 tribos para o cativeiro. E de lá eles nunca mais voltam, porque o próprio reino assírio, ele tinha esta característica de dispersar os conquistados entre os povos e trazia outros povos para a região. Então, os assírios, eles trouxeram povos de outras regiões da Mesopotâmia, ali próximo ali de Israel, para habitar na região da Samaria. Então houve uma mistura. Claro que ainda ficaram ali na terra os camponeses, aqueles que trabalhavam a terra, alguns judeus mais pobres, mas a nata da sociedade, eles foram levados para o cativeiro assírio, e de lá foram dispersos por entre as nações, e de lá nunca mais voltaram. E os que ficaram misturaram com aqueles que foram introduzidos lá. Por isso que os judeus, eles evitavam atravessar a província de Samaria. Mas Jesus não. Olha aí, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana. Está dizendo o texto aí que é uma cidade samaritana. O termo grego para cidade é polis. Lembrando que o termo para cidade é polis. É um substantivo acusativo singular feminino na língua grega. E é polis. Tem um acento aí no O. Então, polis. Tem o pi, o ômicron. Claro que eu estou falando da transliteração, mas o ômicron tem não é o ômega, é o ômicron, que tem um acento agudo aí. Então é poli. Então, mas como pólen, ele está no singular, então é polis. Pólen seria o plural, cidades, ou cidade, pólen. E polis, aí é o substantivo, está indicando que era uma cidade. Claro que é uma cidade pequena, nós não temos assim uma noção do tamanho da cidade. Não eram cidades com 100, 200, 300, 500 mil habitantes, não. Cidades pequenas, com poucos habitantes, chamada Sicar. Então, Sicar, inclusive a palavra Sicar, que o termo grego é Sukar, e Sukar, essa palavra de origem hebraica, significa bêbado. Perto das terras de Jacó, das terras que Jacó dera a seu filho José. Interessante. Então, Jacó, ele deu essa terra para José, seu filho. Engraçado que tem alguns relatos disso lá. Olha, eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos,
que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Está lá em Gênesis 48, 22, que relata isso. Jacó dizendo isso. Gênesis 48, 22. Eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Então, Jacó, ele deu esse pedaço de terra, ele tomou dos amorreus na guerra, então ele dispôs de guerra e deu para José. Vamos descer mais um pouquinho aí. Estava ali a fonte de Jacó. Por que a fonte de Jacó? Porque o próprio Jacó havia cavado essa fonte para que o seu gado bebesse. Isso era comum. Porque nesse período não existia tecnologia para transportar água de um lugar para outro. Claro que no tempo de Jesus, o Império Romano já tinha essa tecnologia de fazer os aquedutos, e eles transportavam água de uma distância longa para abastecer as cidades. Então o Império Romano já estava bem desenvolvido. Mas aqui no período de Jacó, no período dos patriarcas, aí 2000 anos ou 1800 anos antes de Jesus, eles não tinham isso. Então eles cavavam poços para que eles pudessem beber água e também dar de beber ao seu gado. Então estava ali a fonte de Jacó. É um manancial, fonte aí é um manancial de águas. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta aqui é meio-dia. Tem a hora nona, hora sexta, a 1/10 hora e assim vai. Interessante. E que começa por volta das 6 horas da manhã. Então, se você começa às 6 horas da manhã até meio-dia é a hora sexta. E até 6 horas da manhã, até 6 horas da tarde, melhor dizendo, termina aí o período do dia. Então, pode ver que tem uma parábola de Jesus que ele diz que o cidadão dono da plantação lá, da vinha, ele sai por volta da hora 1/10, ou seja, quase na hora do 1/10. A 1/10 é 11. Então aqui, ou seja, 5 horas trazendo para os dias de hoje. Então a hora 1/10 é 5 horas da tarde. Então a hora sexta é meio-dia, ou seja, estava muito quente. E provavelmente Jesus e os seus discípulos não tinham almoçado. Então estava ali a fonte, Jacó, cansado da viagem. Jesus tinha saído da região da Judéia. Ele estava ali próximo a Enon, a Elim. São 2 cidades, se eu confundo elas aqui. Deixa eu pegar novamente o mapa aqui. Vamos lá. Então Jesus estava provavelmente aqui, Salim e Enon. Mas então, tem um outro mapa, que, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Pode ver que nesse mapa aqui, Salim e Enon está mais embaixo. Aí sim, no meio aqui, próximo ao Monte Tabor, aqui, ficava aí a região de Samaria, ou aí a Sicar. Então, sim, se for pegar por esse mapa, justificar, Jesus saiu aqui, ele estava batizando essa região e saiu em direção a Galileia. Ele passou aqui no meio. Então, por isso que ele estava cansado da jornada. Deixa eu ver quantos minutos que já estamos aqui, 20 minutos. Então, ele cansado da viagem, ele se assenta ali
à borda do poço. Não sei se o poço tinha uma cobertura, nós não sabemos. Nisto, versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então Jesus estava sozinho, ele estava só, ali sentado, próximo ao poço de Jacó. Segundo a arqueologia, esse poço ele tinha aproximadamente 30 metros de profundidade. Então, é um poço fundo. E dizem que esse poço se encontra até hoje lá. No próximo vídeo eu posso pesquisar e trazer detalhes, porque não vai ser possível dar continuidade com esta exposição, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou até o versículo 9 aí. Então, Jesus não tinha como tirar. Mas Jesus, na verdade, ele estava iniciando um diálogo com aquela mulher. E o versículo 9 diz que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, eles não tinham almoçado ainda. Era meio-dia, eles estavam com fome e Jesus fica ali à borda do poço de Jacó, ali entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e os seus discípulos vão até a cidade de Sicar, que é a cidade mais próxima, provavelmente muito próxima mesmo, pois esta mulher aqui, essa samaritana, que a Bíblia não diz o seu nome, só diz a mulher samaritana, interessante, mas não traz o nome dela. Ela morava nesta cidade, então é próximo, coisa o quê? 1 quilômetro, 2? Provavelmente, mas é próximo, ou até menos. E olha o que diz o 9 aí para encerrar. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, pois os judeus não se dão com os samaritanos. Interessante isso aqui. Ela própria, esta mulher, ela já sabia que os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. Não gostavam. Mas Jesus, na verdade, ele veio para quebrar esta barreira, esta divisão. Na verdade, Jesus veio quebrando muitos paradigmas com relação à religião que separava as pessoas. Os judeus, eles não comiam com os gentios para não se tornarem impuros. Talvez por isso eles não também passavam pelo meio do território dos samaritanos, porque eles eram um povo misto, um povo misturado, e não tinham condições de comprovar a sua genealogia. E se não pudesse comprovar a sua genealogia, para os judeus era um problema. Então, ele não era um judeu. Aí sim, eles não se comunicavam, eles se evitavam. Por isso que a mulher já disse, olha, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, então ela conheceu pelas características de Jesus, ela conheceu que Jesus era um homem judeu. Grave isso na sua mente, que no primeiro momento esta mulher reconhece que Jesus é mais um judeu, um homem judeu. Pronto. Como sendo tu judeu, aí, pedes de beber, pino é beber, daí beber água, a mim que sou mulher samaritana. Olha aí, mulher samaritana. Samareites é o termo, samareites é o termo grego.
porque os judeus não se dão. A palavra não se dão aí é um termo grego, que é esta palavrinha aqui, esta palavra aqui, sugihoramai. É bem difícil de pronunciar esta palavra. É sugihoramai, é o termo grego. Usar com alguém, usar juntamente com, associar-se com, ter relacionamento com. Então, mas não é o caso aqui de Jesus. Então, usar com alguém. Então, ou seja, Jesus não tinha uma vasilha para tomar água. E Jesus pede a ela de beber. E o que está em jogo aqui é assim, olha, você não vai beber na minha vasilha. Usar com alguém, usar juntamente com, ou seja, porque os judeus, eles não se misturam. Então, nos dois sentidos, eles não tinham associação, eles não tinham relacionamento social, os judeus com os samaritanos, o relacionamento social não tinha. E também, eles não usavam nada em comum, usar juntamente com, usar com alguém. Então, qualquer objeto, um copo, por exemplo, eles não usavam. O copo que a samaritana usava para beber água, Jesus não poderia usá-lo. A mulher samaritana já tinha isso em mente. Ela sabia que os judeus, eles evitavam, eles não faziam isso. Se alguém bebesse um copo, um samaritano bebesse um copo, o judeu não bebia. Por isso que ela faz a pergunta: como sendo tu judeu me pede beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Então é por isso. Mas Jesus quebrou esse paradigma. E outras vezes Jesus, ele também entrou em aldeia de samaritanos, conforme está em Lucas 9:52, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. Então Jesus não evitava, ele passava. Outro lugar aqui que parece que nesse mesmo evangelho que nós estamos estudando, capítulo 8, 48, responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Olha só a forma como os judeus se dirigem a Jesus para falar. Olha, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Eles ligavam as pessoas do samaritano às pessoas demoniadas. E tem demônios? Ou seja, você é um samaritano e que tem demônios. Olha só a forma como os judeus falavam dos samaritanos. Eles estavam dizendo que Jesus era um samaritano e que ainda possuía demônios. Nesse versículo nós vamos chegar lá um dia, fazendo os vídeos. Capítulo 8, versículo 48 desse mesmo evangelho. E nós vamos ver o contexto em que os judeus disseram isso aqui. Fizeram uma pergunta, na verdade. Uma pergunta respondendo praticamente. Não dizemos nós bens que é samaritano e que tem demônio? E assim eu vou ficando por aqui. Já foram 29 minutos. Passaram os 29 minutos, passa rápido. Porque para nós meditarmos na palavra de Deus tem que ser assim, calmamente, olhando os detalhes, porque a palavra de Deus ela é rica em detalhes. Não podemos ir com rapidez, não, atropelando os detalhes do texto. A palavra do Senhor é um manancial, é uma fonte inesgotável. Por isso que demanda tempo para que nós analisemos todos os detalhes do texto. Por isso que os vídeos vão ficando longos. Mas no próximo eu estarei dando continuidade nesse capítulo 4
onde fala da mulher samaritana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.